A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é domingo, um dia preparado para que a gente possa estar junto, adorando ao Senhor, exaltando o nome dEle, glorificando o nome dEle. Amém? Vamos estar adorando, preparar o nosso coração para ouvir e meditar na palavra de Deus nesta noite. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te louvar, nós queremos te adorar, nós queremos exaltar o teu nome, pois só o Senhor é digno de receber a nossa adoração, digno de receber a nossa gratidão. Tu, Senhor Deus, tem preparado todas as coisas, ó Pai, para com as nossas vidas. E temos visto, Senhor Deus, o quanto o Senhor tem sido fiel em nos sustentar, ó Pai, em nos apoiar, ó Deus, nos dar a direção, Pai. A cada dia que passa, Senhor, nós podemos declarar Ebenezer. O Senhor tem nos ajudado, Senhor Deus. São dias de vitórias que temos visto sobre nossas vidas, ó Pai. E nós queremos te adorar, nós queremos engrandecer. Pai, a cada momento o Senhor tem nos ensinado preceitos novos. A cada momento o Senhor tem aberto o entendimento, Senhor Deus, do teu povo, Pai. Ó Deus, e com isso cada um, Senhor, tem buscado se aprofundar cada vez mais, Senhor Deus, no conhecimento da Tua palavra e do Teu poder, ó Pai. Ó Deus, e com isso a Tua graça tem sido manifesta sobre nossas vidas. Essa noite, Senhor Deus, Pai, fala aos nossos corações. Essa noite, Senhor, opera milagres sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada irmã, Pai. Ó Deus, que essa noite o Senhor venha mover com a provisão, Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, nós queremos te adorar, Senhor. Tu és bendito, Senhor, ó Deus. Pai, queremos te dar toda a liberdade para fazer do teu jeito sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você está feliz com o Senhor nessa noite? Você glorifica Ele, você adora Ele, você exalta o nome dEle, porque Ele é digno de receber toda a glória, toda a adoração, amém? E essa noite eu quero compartilhar uma palavra que Deus falou muito profundo ao meu coração no dia de hoje, enquanto eu estava meditando. Eu quero compartilhar com você essa palavra, que o seu coração possa estar aberto, amém? Nessa noite, para receber aquilo que Deus tem para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. A gente é fácil a gente cobrar responsabilidade das pessoas. Hoje, por exemplo, a gente está vendo aí se cobrando responsabilidade dos nossos líderes, prefeitos, governadores, presidente. A gente está vendo aí todo mundo cobrado por suas responsabilidades, por seus cargos assumidos, e isso fala muito ao meu coração. Por quê, queridos? Porque será que eu e você não temos uma responsabilidade como cristão? Será que Deus também não está nos cobrando sobre a nossa postura, sobre a nossa responsabilidade como cristão? É isso que eu quero compartilhar um pouquinho nessa noite com vocês. Hoje eu quero confrontar você. Afinal de contas, eu acho que não poderia ser pastor William se não houvesse confronto. Amém? Deus tem trabalhado muito forte com nossas vidas através do confrontar. E eu quero te confrontar com essa palavra de Deus. Eu amo a tua vida, mas eu preciso, Deus me chama para isso, e eu preciso confrontar a tua vida nesta noite, para que você sonde como você está diante de Deus. Amém? A primeira coisa, então, é a gente entender responsabilidade sobre o cristão. Ser cristão é confiar inteiramente em Deus, amém? Primeira coisa, na nossa responsabilidade, ser cristão é confiar inteiramente em Deus. É uma afirmativa que eu estou falando. Ser cristão precisa confiar em Deus. Se você é um cristão, a primeira coisa do nosso posicionamento de responsabilidade é confiar inteiramente em Deus. E a pergunta que eu te faço, então, você realmente tem confiado em Deus, ou você tem tido dúvidas das palavras de Deus? Você verdadeiramente tem confiado inteiramente em Deus, ou você está acreditando naquilo que os outros te falam, naquilo que o governo promete? Em quem você está confiado sobre a sua vida? A primeira coisa que eu quero te fazer essa pergunta é se você realmente, como cristão, está confiado inteiramente em Deus.
Amém? Abra a tua Bíblia aí no texto de Mateus, capítulo de número 7. É um texto muito conhecido. Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. É um texto muito conhecido e esse texto diz assim, verso 24 de Mateus, capítulo 7. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Olha o que Jesus está falando. Que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram-se os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Onde estava edificada aquela casa? Repita comigo assim: a casa estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve, ele continua falando, fazendo um paralelo, uma comparação. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram seus rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Olha, o que Jesus está comparando? Duas casas edificadas em dois alicerces diferentes. Uma edificada na areia, bate o vento, bate a tempestade, e correm-se os rios, e assolam aquela casa, e assopram os ventos sobre aquela casa, e a casa o quê? A casa cai, e é grande a ruína daquela casa, porque estava edificada na areia. Agora, olha bem, o homem prudente, eu falo aí, o cristão prudente, que confia inteiramente em Deus. Quem é esse? É isso que eu quero falar com você nessa noite. Amém? Então prepara o teu coração aí. Vamos caminhar na palavra de Deus. Ser cristão, então, é confiar inteiramente em Deus. Você é um cristão? Então como é? Como é a sua postura então? O vento sopra, a tormenta vem, batem ali a chuva, os rios batem sobre a casa, e o que acontece com a tua casa? Olha, o texto sagrado falou, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que é então, pastor Ilha, confiar inteiramente em Deus? É ter entendimento de onde você está edificando a sua vida. A edificação em uma rocha, quando um edificador coloca sua casa sobre uma rocha, ele está colocando a casa em uma estrutura que vai aguentar as intempéries da vida. Então a edificação em uma rocha se torna-se uma casa segura. Olha o que Jesus está falando nessa comparação. Olha o que ele está expressando nessa comparação. Ele está falando de um homem insensato e um homem prudente. Está falando para a postura de quê? Daqueles que ouvem a palavra de Deus. Você, cristão, ouve a palavra de Deus. Eu estou falando para crente, tá, querido? Eu estou falando para cristão. Eu estou falando aquele que ouve a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus, as pratica. Você ouve a palavra de Deus, não as pratica. Aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica é o homem prudente que edifica a casa sobre a rocha. O homem que ouve a palavra de Deus e não as pratica é o homem insensato, imprudente, que edifica a sua casa sobre a areia. Então o construtor, ao confiar no alicerce de sua casa, ele tem a convicção de permanecer confiante quanto às intempéries da vida vier à casa. Porque a casa não cairá por falha dos seus alicerces. Deixa eu repetir, a casa não cairá por falha do seu alicerce. Quantas casas aí você já viu nas reportagens que caíram por conta dos seus alicerces? Eu estou falando do alicerce, da base, da parte fundamental da casa. Querido amado irmão, como você está construindo a sua vida? Minha irmã, como você está construindo a base da sua casa?
A base da casa de um servo de Deus que confia inteiramente em Deus é sobre a rocha. É isso que a casa precisa ser edificada. Porque deixa eu falar, filho, as intempéries da vida, sabe, a chuva, as tormentas, elas batem igualmente para todo mundo. Olha bem hoje a pandemia. Olha bem o contexto do coronavírus. Escolheu quem vai pegar? Não. Pega para todo mundo. Agora, prudentes e imprudentes. Os prudentes vão se precaver. Os imprudentes vão ficar de qualquer maneira. Mas as intempéries da vida vêm para todo mundo. Ninguém está livre das intempéries da vida, mas ser cristão é confiar inteiramente em Deus, é confiar que virão as tempestades, é confiar que virão os ventos e a casa não vai cair. Ah, por quê? Porque ela está edificada sobre a rocha. O que é reino dos céus? É crer em Jesus como Senhor e Salvador. Reino dos céus é isso. É você crer em Jesus como meu Senhor e meu Salvador. O Senhor, Ele é dono de tudo. O Salvador, pronto para resgatar no momento do perigo. Olha bem, queridos. Lembrando lá, a palavra que eu ministrei na sexta-feira, no Grupo Café, falando do contexto ali de Êxodo capítulo 12, o sangue do Cordeiro foi o Salvador dos israelitas, quando o anjo da morte passou para matar os primogênitos daquela terra. Ele foi o Salvador, porque se passou o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, nas vergas das portas, e a família então, em que tinha passado o sangue do Cordeiro, ficava o quê? Se ficava salva da morte. Olha, Jesus Cristo, Ele é o Senhor e Ele nos salva da morte, querido. Então o cristão precisa confiar inteiramente em Deus. Ah, pastor, mas quantos crentes estão morrendo neste período? Querido, eu penso o seguinte, se um cristão morrer neste período, é que aprove a Deus querer recolhê-lo para a glória. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, eu acredito, querido, que aprove a Deus usar este momento para recolhê-lo para a glória. Então o reino dos céus, queridos, é o quê? É reconhecer que somos pecadores. O reino dos céus, ele olha para nós vemos a circunstância do reino dos céus, que pecadores não entram. Então nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Agora, pecadores que receberam perdão. Então, queridos, eu preciso confiar inteiramente em Deus, porque eu fui perdoado pelos meus pecados. E ao me ter me entregado ao senhorio de Cristo, Ele passou a ser meu dono. Olha o que diz Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado em Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Em quem você está tendo fé nos dias da tormenta? Em quem você está tendo fé no dia das tempestades? Em quem você está tendo fé nos dias de hoje? A minha fé está no Filho de Deus, que agora vive em mim. A minha casa é edificada sobre a rocha. Então eu confio inteiramente em Deus. Então eu quero te perguntar como você anda, como anda a sua postura. Então ser cristão é confiar inteiramente em Deus. A primeira coisa é essa. Você confia em Deus? Você realmente tem entendimento disso? Então, querido, nessa noite, comece a reavaliar se esta afirmativa é verdadeira para a sua vida. Ser cristão é confiar inteiramente em Deus. A segunda coisa que eu quero te perguntar agora é uma pergunta que eu quero te fazer. Ser cristão, assumir a responsabilidade de cristão, é deixar tudo para Deus fazer? Porque tem muita gente que acha que Deus vai fazer tudo. E o
quero te dizer que ser cristão não é esperar que Deus venha fazer tudo. Ser cristão é ter entendimento que existem coisas que você vai precisar fazer. Eu acho lindo esse texto. Basicamente eu parei no verso 24 na meditação nesse texto, porque olha bem, é muito forte quando Jesus falou isso sobre as tempestades da vida e as duas formas de edificar a casa, na rocha ou na areia. Olha o que fala: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. O que o homem prudente fez? Esperou Deus edificar a casa na rocha. Amém? Não, o texto sagrado não está falando isso. O que o homem prudente fez? O homem prudente edificou a sua casa. Olha bem, querido. Quem é que edifica a casa nessa passagem? O homem. Estou falando nessa passagem, porque você pode falar assim: ah, pastor, o Salmo fala lá, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Tá? Eu sei que você de repente vai pegar aquele texto, mas eu estou falando desse aqui. Quem edificou a casa? O homem. Então, querido, eu entendo, sabe, nem tudo é para Deus fazer. A responsabilidade da minha casa, da edificação da minha casa, é minha. Eu tenho a responsabilidade de edificar a minha casa. E tem muita gente esperando Deus fazer. Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer, querido. O meu papel é buscar o tipo de material que eu edificarei a minha casa. É esse o X da questão. Eu já encontrei a rocha, eu já encontrei o lugar firme para edificar a casa. Agora o meu papel é o quê? É buscar o material para edificar a minha casa. E aí eu quero te fazer pensar. Eu acho lindo quando Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 11 e 13, ele faz assim um confronto muito forte para os irmãos de Coríntios em questão às suas obras, e ele fala assim, ó, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Qual é o fundamento que Jesus Cristo estava falando na edificação ali sobre a rocha? Ele mesmo. E aí o Paulo continua explicando: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, olha os tipos de material que você pode formar um edifício sobre o fundamento, sobre a rocha. Você pode usar todos os tipos de materiais, querido. Agora, a obra de cada um será manifesta, e na verdade no dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Deixa eu te dizer, aqui falando por fogo, intempéries, dificuldades, problemas, adversidades, ventos soprando, tempestades. Sabe, eu estou fazendo um paralelo para que você possa entender que não adianta somente encontrar a rocha, que é Jesus Cristo, para edificar a sua vida. Você tem que ver também como você está edificando a sua vida. Você precisa analisar também, querido, é sua responsabilidade, não é dos outros. Você precisa avaliar qual tipo de material que você está colocando nessa obra. A base é boa, a base melhor, é excelente, é uma rocha, a base é Jesus Cristo. Agora, queridos, você pode edificar com ouro, com prata, com pedras preciosas, com madeira, feno e palha. Cada um desse material, quando vier a tempestade, vai ter o efeito sobre ela, sobre essa casa. Se vier o fogo, vai ter um efeito sobre esta casa. E aí, então, cada um de si vai ver como está construindo a sua casa. Ou seja, como está a sua vivência com Deus, como está o seu relacionamento com Deus, como está a sua base de segurança com Deus, como você está construindo, porque as lutas, as adversidades, os problemas estão manifestos, e quantos, queridos, estão só esperando Deus fazer? Não, querido, você precisa edificar a sua casa, é teu papel edificar a tua casa, é o teu papel buscar ao Senhor, é o teu papel clamar ao Senhor. Deus não vai fazer aquilo que é parte tua para fazer. Põe atenção nisso. O que é de responsabilidade de Deus fazer, tenha certeza, Ele o fará.
Mas será que Deus pode confiar que você fará a sua parte? Põe atenção nisso. Vou repetir. O que é de responsabilidade de Deus fazer, eu tenho certeza que Ele o fará. Mas será que Deus pode confiar que você fará o que é de sua parte? Eu quero que você comece a pensar, queridos. Então, olha bem, eu confio inteiramente em Deus, agora eu não vou ficar esperando de braço cruzado Deus fazer por mim. Tem muita gente de braço cruzado esperando Deus fazer por mim. Acorda, nós estamos numa realidade, e a nossa realidade se chama guerra. Nós estamos em guerra. O cristão, ele enfrenta lutas. Vou repetir, o cristão enfrenta lutas. Lutas naturais e lutas espirituais. Não vamos endemonizar tudo, não. Sabe, querido, nós temos luta, nós enfrentamos lutas. Questões naturais e questões espirituais. A gente nós conseguimos muito assimilar as lutas do dia a dia, as lutas de ordem natural, a gente consegue muito assimilar isso. Mas o cidadão do reino dos céus, ele precisa entender que ele tem algo mais, ele tem uma luta com espíritos malignos, ele precisa expulsar os espíritos malignos que vêm contra ele. E esse papel é para mim fazer, não é esperar Deus fazer. Então o problema é quando nós nos deparamos com as lutas espirituais, e aquela que nós não vemos, e poucos têm entendimento sobre esta peleja. Os inimigos de nossas vidas, eles querem nos tirar da presença de Deus, eles querem nos fazer pecar, eles querem nos encabrestar de novo. Será que você não consegue entender, queridos, que tem coisa que você vai precisar tomar postura? Você está em guerra, tem guerra natural e tem guerra espiritual, querido. O problema é, a natural você vê, a natural você assimila fácil, mas a espiritual, tem crente que nem acredita, queridos, nessa peleja. A grande verdade é, o cristão precisa enfrentar as hostes espirituais da maldade. Enfrentar os problemas sociais, enfrentar as enfermidades que estão aí, através de viroses, essas coisas. E tal, a gente enfrenta. Mas e as questões por trás, as espirituais, você está enfrentando? Sabe, queridos, essas hostes espirituais, elas podem atingir os cristãos? Sim. Paulo fala que o inimigo prepara ciladas. É um texto que eu amo muito, Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18. Diz o texto sagrado assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal e, havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Há uma luta espiritual, queridos. Paulo, em Efésios, ele está falando isso para os irmãos. Você já se deu conta que você está numa peleja e tem essa peleja, querido? Olha, você precisa tomar sua posição. É a tua parte, tomar posição. Lembra Davi? Davi, quando vai enfrentar Golias, o exército estava ali, o exército estava sendo desafiado, mas o exército tomou posição em relação à batalha? Não tomou, estava temendo e tremendo, mas Deus levanta Davi, aquele pequeno pastor de ovelhas, para colocar em posição de ir à batalha, ir à peleja. Deus não foi para a peleja ali, Deus levantou Davi, que foi em nome dele. Preste bem atenção, querido.
Preste bem atenção. Então, eu confio inteiramente em Deus, mas eu não posso ficar esperando Deus fazer por mim. Eu preciso tomar uma postura. Sabe, há uma luta espiritual contra o reino das trevas. Há uma luta espiritual contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. O príncipe Efésio fala muito forte nisso aí. Sabe, é preciso vencer. Primeiro, Jesus já venceu. Mas aqui nessa terra, nós precisamos vencer em nome de Jesus. Todo cristão está em guerra. Então o homem prudente edifica a sua casa na rocha. Ele ouve a palavra de Deus e coloca em prática. Olha, queridos, você está ouvindo a palavra de Deus, você está em guerra, você está em batalha. Você precisa colocar em prática e entrar na peleja. Não basta ficar de braços cruzados esperando Deus fazer, porque Deus não vai fazer aquilo que você precisa fazer. Eu quero te dizer nessa noite, você pode vencer. Jesus Cristo, em Lucas capítulo 10, versículo 19, ele fala com os seus discípulos assim: eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quantas forças? 1, 2, 3? Não, queridos, toda a força do inimigo. Então nós temos poder para vencer em nome do Senhor Jesus Cristo, expulsar demônios, enfrentar seus ardis, desfazer as suas ciladas. Nós temos poder para isso. Agora o problema é que quantos estão caindo nas ciladas? Você tem autoridade para desfazer as obras das trevas. Agora, é preciso o quê, queridos? É preciso se fortalecer. É preciso tomar toda a armadura de Deus. Eu não vou entrar no destrinchar da armadura de Deus, não. Mas uma outra hora a gente fala um pouco sobre isso. Mas eu acredito que vocês já saibam. Sabe, queridos, é tomar toda a armadura de Deus e lutar. A Bíblia, ela garante que podemos vencer. Aliás, a Bíblia garante que nós já somos mais que vencedores. A gente entra na luta, a gente entra na dificuldade. Sabe, eu acho lindo Paulo falar, né? Eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nada vai poder nos separar do amor de Deus. Ele fala assim, mas em Romanos capítulo 8, 37, ele diz assim, ó: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus nos garante que somos mais que vencedores, mas nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós não podemos ficar de braços cruzados. A minha casa está edificada na rocha, na palavra de Deus, em Jesus Cristo. Eu confio inteiramente nele, mas eu não vou ficar esperando ele fazer. Ele vai me abençoar quando eu colocar em prática a palavra dele. Preste bem atenção, eu quero te fazer lembrar, queridos. Olha bem, quando Moisés passa por um momento de aflição, em que o mar estava fechado, Faraó atrás, montanhas, e não tinha como correr, o que Deus fala para Moisés? Moisés, olha, o que você está clamando a mim? Pega essa vara aí, pega esse cajado, estende o mar e faz esse povo passar. Ele já tinha autoridade, mas não colocou em prática a autoridade. Preste bem atenção, querido. Terceira coisa que eu quero te falar sobre a sua responsabilidade de ser cristão. Ser cristão é acreditar tão somente no que acontecerá. É uma pergunta que eu quero te fazer. É acreditar tão somente? É somente acreditar? Não, querido. Jesus está falando que todo aquele que, pois, escuta as minhas palavras e as pratica. Não é somente acreditar, não é somente ouvir, é a colocar em prática a palavra. É isso que Jesus está falando. Quantos de nós estamos ouvindo a palavra e não colocamos em prática? O cristão, o cidadão do reino dos céus, o homem prudente, ele observa as regras do reino dos céus e obedece às regras do reino dos céus. E a terceira coisa que Jesus está ensinando aqui.
Então toda a Bíblia é a palavra de Deus e tem ensinos para nós. Agora, o Novo Testamento é a maneira de ser salvo agora, não é o modelo antigo do Antigo Testamento. Nós aprendemos com o Velho Testamento, mas nós vivemos o Novo Testamento. Então é preciso assumir a Escritura Sagrada, é preciso assumir as verdades que o Senhor Jesus Cristo ministra sobre nós, é preciso entender que toda a Escritura é divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, para responder, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Então, queridos, não basta a gente buscar ouvir a palavra e não colocar em prática, e não obedecer. Jesus está falando, queridos. Sabe, muitas vezes nós estamos sofrendo porque nós até ouvimos a palavra, até paramos horas e horas, queridos, ouvindo a palavra. Nesse tempo, então, quantos irmãos estão passando o dia inteiro ouvindo a palavra? Agora, a verdade que eu te pergunto é, quantos estão colocando em prática a palavra de Deus sobre suas vidas? Então, ser cristão, querido, primeiro, é confiar inteiramente em Deus. Segundo, é não ficar esperando Deus fazer, é colocar mãos às obras, porque tem parte que é minha responsabilidade. E terceiro, não é somente acreditar que vai acontecer, é também o que? É obedecer a palavra de Deus para as coisas acontecerem. Então somos cristãos e seguidores do Reino dos Céus. O resultado da nossa vida dependerá sempre das nossas ações, queridos. A tempestade vem, o vento vem, os problemas se manifestam. Mas a pergunta que eu quero fazer nessa noite, para deixar essa palavra para você, é onde temos edificado nossa vida? Onde você, querido e querida, está edificando a sua vida? Você está edificando na rocha? Você encontrou a rocha? Você encontrou Jesus? Ou você está edificando na areia? Ou seja, está procurando, não acha nada, então já que eu não achei nada, é aqui mesmo. Um terreno sem estabilidade, um terreno sem segurança, um terreno sem verdades eternas, um terreno que não te garante a eternidade com Deus. Primeiro. Segunda coisa, com que tipo de material você está edificando sobre esse fundamento? É a rocha? É. Mas com que você está edificando? Que material você está comprando? Você está comprando areia da praia, areia salgada, para fazer a tua obra, querido? Vai ruir. Você está comprando vergalhão de baixa qualidade? Vai ruir. Seu cimento, a proporção é o que? É 10:1? Vai ruir. Que material você está edificando no seu fundamento? E a última coisa que eu quero te dizer, querido, sabe? Eu estou me deixando levar pela influência dos vendedores que oferecem outra marca de material para obterem lucros e a gente também economizar mais um pouquinho. É forte isso, né? Porque a gente vai numa loja para comprar e aí vem o vendedor com aquela grande lábia e oferece aquilo que a gente não queria comprar, a marca que a gente não queria, fala que é mais barato, que é a mesma coisa. Querido, tem muita gente que está indo na lábia dos vendedores desses dias. Mas a rocha é uma só. A rocha é Jesus Cristo. E o material mais correto é a verdadeira palavra de Deus para você viver. Pastor Ilha, como eu fico sabendo se eu não estou sendo enganado pelos vendedores? Confira tudo que lhe falam se está escrito na palavra de Deus. Você consegue entender isso? Você consegue refletir isso? Eu quero ver a glória de Deus sendo manifesta sobre você. Mas eu preciso te confrontar nesses 3 princípios. A minha casa é edificada sobre a rocha. Eu confio plenamente
no Deus que eu sirvo. A segunda coisa é que eu sei que existem tarefas que eu preciso fazer. Existem etapas que eu preciso cumprir e que eu não posso esperar Deus fazer, porque Deus não vai fazer por mim. Tem coisa que é para você. E a terceira coisa, queridos, é o que eu quero te passar nessa noite. É que você precisa crer e obedecer a palavra de Deus. Você pensa ali, eu compartilhei na sexta-feira, você pensa ali, eles pegaram o Cordeiro de Deus, Êxodo capítulo 12, convidaram os vizinhos, porque a porção era muita, convidaram então os vizinhos e entraram todos dentro da casa. E ali então eles fizeram o que? Aquele banquete, o churrasco. Comeram todo o cordeiro, que lindo. Mas esqueceram de passar o sangue nas vergas das portas. O que aconteceria com essa família? Com o primogênito? Morreria. Mas se você faz tudo aquilo e obedece plenamente a direção, aonde Deus fala, ó, pega do sangue e passa na porta, teria um livramento. Então, querido, não basta crer, precisa colocar em prática. Como anda a sua vida? Pense nisso. Se essa palavra te confrontou, glorifica a Deus, porque Deus ainda te ama. Eu quero orar por você. Põe a mão no teu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, esta é a tua palavra, palavra que nos edifica, palavra transformadora. Ó Deus, temos nossa responsabilidade como cristãos, e muitos, Pai querido, estão se esquecendo do passo a passo dessas responsabilidades, ó Pai. Mas esta noite, o Senhor nos desperta, o Senhor nos chama a atenção. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que possamos verdadeiramente tomar as posturas necessárias, ó Pai, para andarmos, Senhor, segundo a Tua vontade e aplicarmos plenamente a Tua palavra em nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Filho, filha, edifica a sua casa sobre a rocha. Avalia como você está edificando a sua vida cristã. E eu tenho convicção que se você endireitar suas veredas, ainda este ano, você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Amém? Eu amo a tua vida. Tenha uma semana abençoada, cheia de vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, te dê a paz. E que em tudo que você colocar a mão para fazer, para edificar, que você possa estar tendo a direção para edificar com os melhores materiais, para que a tua casa não venha a cair. Deus te abençoe em nome de Jesus. Edifica a tua casa na rocha. Edifica a tua casa no Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus.